vão ter que aturar presidindo aqui essa sessão. Estou vendo aqui que está começando a gravação. Então, vou começar novamente. É que eu sempre me adianto, né, Adriane? Então... Desculpa, eu esqueci de dar o start. Então, bom dia, sejam todos e todas bem-vindos a essa sessão extraordinária do CEPEG. Como eventualmente acontece, vocês vão ter que me aturar na presidência aqui da sessão, Felipe Rosa, superintendente acadêmico de pesquisa, e sendo uma sessão extraordinária, não havendo expediente, podemos passar direto ao primeiro ponto de pauta. Ele diz respeito ao processo, vou só puxar aqui, o processo 23079-239472/2023-47, que versa sobre um acordo de cotutela fechado entre o FRJ, pelo IPUR, e a UAB, a Universidade Aberta de Portugal, a Universidade Aberta UAB de Portugal. Enfim, o processo tem vários passos, enfim, tem um certo histórico aqui do acordo da cotutela, dos termos, enfim, alguns dados relativos ao aluno envolvido. E esse caso, na verdade, chegou a essa plenária porque houve uma deliberação da Câmara Discente que a cotutela, em particular, a parte que concernia o regime de curso na Universidade Aberta de Portugal, não atendia requerimentos exigidos pela UFRJ. Em particular, o percentual das disciplinas cursadas à distância era muito maior do que o requerido na nossa resolução 0106. Houve, então, um pedido de recurso, alegando um pedido legítimo de recurso, alegando que é um acordo de cotutela, que a 0106 diz respeito à cotutela e não necessariamente ao FRJ, e, por fim, houve um parecer da CLN, e então, né, já julga todo o caso, inclusive o recurso, tá certo? E a ideia aqui é que a gente faça uma breve discussão sobre esse caso, justamente para manter a ordem de como o processo se deu. Gostaria de começar chamando alguém da CCD para ou ler ou comentar a deliberação, e aí pediria para a Adriane projetar a deliberação, acho que vai ajudar todo mundo, para depois chamar alguém da CLN que, então, possa fazer um comentário do recurso e do parecer ao recurso. Pode ser assim, gente? Depois a gente abre para discussão. Olá, Felipe, estou aqui já. Salve, Marina. Bom dia. Bom dia a todos e todas. Para quem não me conhece, sou a Marina Soares. Eu fui recém-empossada, né, como presidente da CCD, substituindo a querida colega Júlia Pires, que conduziu com excelência a nossa Câmara aí nos últimos anos. Espero, então, ser uma boa sucessora. E começo, então, trazendo este caso, né, de acordo de cotutela para conhecimento de todos. Felipe, eu posso fazer assim um preâmbulo para situar assim as pessoas? Esteja à vontade. Detalhe? Tá. Bom, então, todos devem saber, né, que existe uma resolução do CEPEG 01/2017 que rege os acordos de cotutela abertos e fechados no âmbito da UFRJ com universidades estrangeiras visando a dupla diplomação. E junto a ele tem uma instrução normativa 02/2017 que traz, né, uma série de documentos, então, que devem ser apensados a esse processo para eles serem analisados. Bom, o caso aqui trata, então, como o Felipe falou, o interessado é Marcelo Viana Ramos, ele é matriculado na Universidade Aberta de Portugal, que é no curso de doutorado em Relações Interculturais, e essa instituição, ela se caracteriza por ser uma instituição 100% de ensino à distância, tá?
Ele foi matriculado em outubro de 2021. O doutorado prevê um tempo de 3 anos e ele já, então, concluiu 1.560 horas cursadas em disciplinas obrigatórias e optativas dentro da UAB. Lá, cada crédito computa 26 horas, tá? Então, no histórico escolar dele, temos 60 créditos cursados, que multiplicado dá um total de 1.560 horas. Bom, um outro detalhe é que esse Marcelo Viana Ramos, esse discente da UAB, ele, entre 2007 e 2012, ele foi discente do curso de doutorado do IPUR, curso de Planejamento Urbano e Regional, tá? Ele não concluiu o doutorado, ele teve a matrícula dele cancelada por abandono em 2013-1, depois de 2 prorrogações internas do programa e mais uma prorrogação CPEG, tá? E lá no histórico escolar dele contam 560 horas, né, créditos cursados dentro desse doutorado. Então, o pleito aqui da cotutela seria, né, ele, como discente matriculado na UAB, requerer, então, um período de estágio de cotutela junto ao IPUR da UFRJ, no período de 3 de julho de 2023 a 31 de janeiro de 2025. E, nesse sentido, então, aproveitando aqueles créditos cursados de 2007 até 2012, junto ao curso de doutorado de IPUR, que ele não concluiu, tá? Bom, então, com base, né, em todo o processo, a CCD, então, fez um parecer que é melhor ler, Felipe? Você que sabe, é uma coisa, a deliberação está curta, né? Acho que eu vou ler, então, acho que pode ler, sim. Então, vamos lá. Após a análise dos documentos apresentados, a Câmara de Corpo Discente decide indeferir o pedido de cotutela fechado entre a Universidade Aberta de Portugal e o IPUR da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A solicitação de cotutela carece de dados detalhados sobre objetivos, metas e planos de trabalho, especificamente no período da cotutela. Aqui eu faço um parênteses, tá? Não foi esse o problema do indeferimento. Isso é uma questão totalmente contornável, a gente retorna o processo, pede os documentos são pensados e a gente analisa novamente. Mas, então, contudo, né, continuando, a principal motivação para o indeferimento diz respeito aos objetivos da cotutela fechada apresentados no artigo 1º da Resolução CPEG 01/2017, a saber, artigo 1. Definir a diplomação em cotutela com a dupla diplomação na pós-graduação estrito sensu, resultado de uma parceria entre a Universidade Federal do Rio de Janeiro e uma instituição estrangeira por meio de seus programas de pós-graduação ou equivalentes, prevendo a outorga de 2 diplomas de igual teor, um por instituição, ao candidato que tiver cumprido as exigências acadêmicas da titulação pleiteada nos termos previstos nos acordos doravante denominados acordos de cotutela. Bom, uma vez que a cotutela prevê a diplomação do discente nas 2 instituições e considerando que, 1, por legislação própria, Resolução CPEG 01/2006, a UFRJ define, artigo 37, a criação de disciplinas de pós-graduação estrito sensu da Universidade Federal do Rio de Janeiro, nas modalidades semipresencial ou à distância, somente poderá ser autorizada após análise do CPEG. Parágrafo 1º. Um curso autorizado pelo CPEG a ministrar disciplinas nas modalidades semipresencial ou à distância deverá garantir que o total da carga horária de atividade pedagógica nessas disciplinas, computada para a obtenção do título de mestre ou de doutor, nunca ultrapassará os 20% do total da carga horária do aluno. As disciplinas ministradas nas modalidades, segundo parágrafo, desculpa, as disciplinas ministradas nas modalidades semipresencial ou à distância poderão compor a grade curricular de um curso presencial de mestrado ou de doutorado apenas na qualidade de disciplinas optativas. Ponto 2. Foi realizada carga horária de 1.560 horas entre disciplinas obrigatórias e optativas entre março de 2022 e fevereiro de 2023, conforme o histórico anexado ao processo na Universidade Aberta de Portugal.
E, portanto, sendo a Universidade Aberta de Portugal uma universidade 100% EAD, este total de carga horária, 1.560 horas, supera os 20% permitidos pela resolução CPEG 01/2006. Embora haja comprovação e aproveitamento dos créditos do IPUR realizados no... Está escrito mestrado, gente, mas isso foi um erro de digitação, né? O correto é doutorado, obviamente. Então, embora haja comprovação e aproveitamento dos créditos do IPUR realizados no doutorado do discente, para que haja efetivação da cotutela, 20 meses de UAB mais 16 meses de UFRJ, o tempo de atividades realizadas em regime à distância será superior aos 20% permitidos pelos cursos equivalentes da UFRJ. Assim, a CCD-CPEG ratifica o indeferimento da solicitação de cotutela fechada de Marcelo Viana Ramos. Essa deliberação, né, foi assinada em 13 de outubro de 2023 pelos membros da Câmara de Corpo Discente, Alexandre Guerres Torres, eu, Marina Bento Soares, Naubert Farias Araújo, Milton Nunes Campos e Júlia de Araújo Pires, que foi a relatora. Ok? Muito obrigado, Marina. Conforme o andamento que eu sugeri, a Adriana está até postando uma... Acho que, em princípio, pode, Adriana. Acho que dará tempo. Então, acho que você vai poder. Dando andamento aqui, então, Ethel já até apareceu aqui na câmera, então chamo a Ethel para fazer... Bom, aí conduza como você quiser, Ethel, para fazer uma leitura ou comentário do recurso e aí do parecer da CLN. Pode ir lá. Com certeza. Bem, muito obrigada, Felipe, obrigada pela sua condução, obrigada, Marina, pela exposição dos fatos aí, eu acho que foi muito bem colocado. E a CCD se debruçou bastante, né, porque foi quem recebeu primeiro essa solicitação, como é de praxe, que toda solicitação de cotutela, fechada ou aberta, vá para a CCD no CPEG. Nós recebemos um recurso do Marcelo Viana, que obviamente foi anuído pelo PPGPUR, que é o Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano, né, que conheço bastante, que tenho colegas, né, que inclusive conheço, eu preciso colocar esse marcador aqui, conheço muito bem o orientador que está sendo solicitado que faça essa versão de cotutela pela UFRJ, que é o professor Robert Peckman, extremamente capacitado, extremamente habilitado, tem um carinho enorme, participou das minhas bancas de doutorado e mestrado. Mas o que ocorre é que a gente tem um vício de origem, eu vou chamar assim. Nós nunca tivemos uma situação no CPEG em que uma cotutela tivesse sido solicitada entre uma universidade que é completamente EAD. E acho que a gente vai começar a ter essas situações sim. Então, no final das contas, o que está acontecendo aqui nessa plenária que foi convocada, para uma situação que nunca foi solicitada uma plenária, né? Esse é um tipo de recurso que se resolve dentro das reuniões de trabalho, mas foi muito importante porque eu acho que estamos criando aqui uma jurisprudência, que é uma forma de entendimento do que devemos fazer nesse caso. Ora, como CLN, como presidente da CLN, né, então nós estamos, eu até brinco no grupo que nós somos os bastiões da legislação. Então, a gente vai na CLN ler tudo que é possível, tudo que pode ser ancorado como resposta para um pleito como esse. Não existe, obviamente, nenhum tipo de marcador em que uma cotutela não pode ser vinculada a um EAD. Só que nós temos diversas situações, justamente que pela ausência de normativa, quem responde é o CPEG. Então, nós estamos aqui agora como CPEG, e esse recurso vem exatamente pela CLN, não pela CCD, nós achamos que fosse bastante ético, né? Conversamos entre os presidentes, que seria melhor que outra Câmara olhasse, e a visão da Câmara de Legislação e Normas é de manter, é de acatar o indeferimento. Acredito que seja importante também, Felipe, ler o nosso parecer, porque nós conseguimos pontuar diversos elementos que fazem parte desse arrazoado. Então, eu vou só reforçar um ponto que também ficou muito claro na CLN. Nós precisamos aqui hoje pensar qual é a política da UFRJ. A fotografia da UFRJ é que uma cotutela, ela coloca duas instituições em pareamento, elas ficam pareadas porque esse elemento central, que é o doutorando, ele vai receber tanto um diploma de um lado quanto do outro. Na hora que a gente emparelha, e isso também é algo que está anotado de diversas formas sobre o que é uma cotutela na UFRJ, a gente está dizendo que esses diplomas têm valor
definido como pares. Não estou falando que são iguais, até porque você pode ter uma cotutela com uma universidade estrangeira que pode não ter as mesmas características da UFRJ, como foi proposto uma cotutela nacional entre programas que poderiam ser 4 e 6, é uma forma de apoio, mas programas cuja natureza são as mesmas, o que significa? Você vai ter que resolver, né, a vida de um doutorando lá e cá, ele tem que participar integralmente das duas, ele tem que voltar e fazer. Não conheço nenhum tipo de cotutela em que situações prévias são recolhidas, então é preciso que ele seja hoje um doutorando em cotutela e que estabeleça as relações com o IPUR, com o PPGPUR e com a Universidade Aberta de Portugal, coisa que não está acontecendo. É um direito absoluto do PPGPUR cortar as disciplinas que ele já cumpriu há muitos anos atrás. Mas isso é exatamente a rotina da cotutela? Acredito que não. Então, a CLN se debruçou sobre esses fatores e eu vou passar a leitura, então. Ele não é tão resumido, mas a gente também fez uma determinada questão de expor bastante, assim, todos os elementos legais que a gente encontrava. Então, serve este parecer ao recurso inserido no processo em tela como documento 3711460 do processo, que já foi mencionado, para exarar as considerações finais quanto ao pleito de cotutela fechada entre o Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional, da UFRJ, e a Universidade Aberta, UAB, Portugal, em benefício de Marcelo Viana Ramos, professor efetivo da Universidade Federal de Ouro Preto, UFOP, hoje, né? O recurso constituído de 4 folhas apresenta os rebatimentos e justificativas para não adequação do indeferimento emitido pela Câmara de Corpo Discente do Conselho de Ensino para Graduados, apresentado. O recurso de Marcelo Viana. Como forma de proporcionar nova abertura de exame e imparcialidade na resposta, a Câmara de Legislação e Normas acata o recebimento do recurso e, após minuciosa análise, emite parecer que segue nas linhas abaixo, em consonância com a organicidade e ordem dos pontos levantados por Marcelo Viana Ramos, construindo, ao final, a emissão de concordância com a deliberação da CCD do CEPEG. Então, dos fatos. O interessado com a anuência do Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional discorre em seu recurso sobre os pontos considerados passíveis de revisão, dentro da deliberação emitida pela CCD, em 13/10, e circunscreve situações que sugerem a mudança do resultado do CEPEG. No entanto, cada uma das premissas levantadas, após analisadas pela CLN, constitui matéria de reflexão bastante dissociada da estrutura apresentada no indeferimento, ou seja, algumas questões foram colocadas no indeferimento e foram levantadas, de certa forma, caminhos, né, pelo interessado, que não são exatamente, né, a matéria básica do que foi colocado ali pela CCD. Em alguns casos, tendenciosa, porque está alegando, talvez, de alguma forma, que houve uma outra interpretação. Passaremos a descrever. Sobre a questão da documentação faltante, que foi exatamente o que a CCD também explicou no recurso. Faltava um plano de trabalho completo, com metas e objetivos, né? A CLN entende que um documento importante não anexado ao processo é justificativa suficiente para a não adequação de um pleito, por sua incompletude. No entanto, como foi colocado pelo interessado, de forma bastante justa, poderia ter sido solicitada a inclusão dessa documentação que faltava, e realmente faltava. Nos 2 documentos que são nomeados plano de trabalho do processo, os 2 estão completamente incompletos. Estão incompletos. Ele só tem um cronograma que não diz exatamente as etapas, nem o que vai ser desenvolvido, nem quais são, né, os orientadores envolvidos, as metas, não tem nada. Só tem a descrição dos itens que serão feitos em sequência, dentro de uma tabela. No entanto, caso esse fosse o problema norteador do indeferimento, fato que não se adequa. Não foi a falta de tal documento que permitiu o indeferimento como mencionado na deliberação da CCD. A solicitação de cotutela carece de dados detalhados sobre objetivos, metas, plano de trabalho, especificamente no período da cotutela no UFRJ. Contudo, a principal motivação para o indeferimento diz respeito aos objetivos da cotutela fechada, apresentados no artigo 1º da Resolução CEPEG 0117, que é, a saber,
definir a diplomação em cotutela como a dupla diplomação na pós-graduação estrito sensu, resultado de uma parceria entre a Universidade Federal do Rio de Janeiro e uma instituição estrangeira por meio de programas de pós-graduação ou equivalente. Grifo nosso. Então, eu estou citando, entre aspas, o que a CCD colocou. Na verdade, não foi o ponto de pauta extremo, o problema é a falta daquele documento. Cabe ressaltar, para sanar qualquer dúvida, que o plano de trabalho anexado, como esse documento 3711, 485 e 3411, 8560, constituem-se de breve apresentação do cronograma proposto para o período de cotutela, sem descrever adequadamente atividades e sem delimitar o escopo de cada instituição orientador no processo. Sobre os objetivos da cotutela fechada na UFRJ e a sua relação com o curso EAD. O interessado menciona em seu recurso de forma correta que a Resolução 01/2017 instrui a criação e o formato das disciplinas exclusivamente na UFRJ. Mais adiante, menciona que não há nada que proíba ou restrinja o estabelecimento de parcerias com outras instituições, nem nada que trate de impedimentos de parceria envolvendo diferentes modalidades de ensino, e muito menos que se aplique ao caso da cotutela, o grifo nosso, parcerias, né, com outras instituições. No entanto, essa máxima vale, sem dúvida, para parcerias firmadas por acordos específicos, acordos abertos, acordos de mobilidade, demais tipos de oficialização de apoio mútuo que independam da emissão de diplomas. No caso da cotutela, o CEPEG é a instância deliberativa sobre o assunto, é o veículo hábil para deferir ou indeferir tais pedidos. Por isso, a consideração sobre o tipo de ensino e a assunção de programas, PPGs ou equivalentes, que está na Resolução 01/2017, prevalecem como objetividades da análise do CEPEG. Apesar de não haver instrução direta que permita ao CC a possibilidade de uma cotutela entre a UFRJ e uma instituição estrangeira de EAD, é importante ressaltar, então, que a Resolução CEPEG 05/2019, no artigo 2º, institui que instituições reconhecidas como afins à UFRJ são aquelas presenciais e cujos diplomas venham de cursos de área e nível mestrado e doutorado equivalentes aos ofertados na UFRJ. Isso é o que a CLN procede para reconhecer diplomas, que é exatamente a resolução. E é cabível aferir que em todas as esferas administrativas e acadêmicas, a UFRJ precisa manter uma relação direta entre objetos de cooperação. Se a UFRJ não reconhece, abre aspas, artigo 2º, cursos à distância ou semipresenciais, isso está na mesma resolução, que por sua vez possuem disciplinas não presenciais, também não pode valer-se dessa premissa para a construção de uma cotutela, uma vez que o diploma da UFRJ será fornecido em correlação com outra instituição estrangeira, entendida como análoga. Neste ponto, não nos referimos à qualidade do ensino, e sim ao formato e à dinâmica curricular da instituição estrangeira. É a natureza que eu havia mencionado antes. Sobre o aproveitamento de créditos do IPU. É claro que o equívoco quanto ao mestrado ou doutorado, no recurso foi mencionado, que não era mestrado, e isso seria um ponto de revisão. É claro que o equívoco quanto ao mestrado ou doutorado cursado pelo interessado no programa de pós-graduação em planejamento urbano e regional está desvendado. Obviamente, a CCD queria se referir ao doutorado cursado pelo interessado nas linhas em que menciona mestrado. O histórico acadêmico anexado como documento 34189969 demonstra que o interessado matriculou-se no curso de doutorado do PPGPU em 2007, tendo recebido 3 prorrogações para a defesa de tese, que ainda assim não se concretizou, levando o interessado ao cancelamento por abandono em 2013.1. A possibilidade de aproveitamento dessas disciplinas, das disciplinas cursadas, quando doutorando do programa, é de responsabilidade integral da coordenação de tal programa, e não constitui fator de indeferimento também. Quando a CCD mencionou que o tempo de atividades realizadas em regime à distância será superior aos 20% permitidos pelos cursos equivalentes no FRJ, quis mencionar que as disciplinas não são equivalentes entre os cursos propostos, pois o FRJ não considera, em hipótese alguma, disciplinas à distância como equivalentes às presenciais de seus cursos. Esta é a razão pela qual o programa que deseja possuir disciplinas semipresenciais ou à distância deve solicitar a aprovação do CEPEG. De fato, o indeferimento tem como base fundamental a questão da instituição UAB em Portugal possuir mobilidade e estrutura curricular muito distintas dos cursos presenciais, e estrutura curricular muito distintas dos cursos presenciais da UFRJ. Vale ressaltar que é isso, são 1.560 horas, porque as atividades
EAD, geralmente, são muito maiores do que os presenciais. Ao estabelecer a possibilidade de cotutela, o FRJ sinaliza que a cooperação se dará entre instituições afins, que podem interligar a formação de um pós-graduando de maneira substancial e, por isso, podem também associar seus diplomas, ao passo que este é um dos maiores objetivos da cotutela. Análise, né? Para o FRJ, a cotutela é a possibilidade que permite a formação de pós-graduandos em nível mestrado ou doutorado simultânea na Universidade Federal do Rio de Janeiro, então tem que acontecer neste momento, não é anacrônico, através de um programa recomendado pelo Ministério da Educação e em uma instituição de ensino superior estrangeira. Esta informação traz ao CEPEG a função deliberativa sobre a aprovação de cotutelas no FRJ e instituições estrangeiras, motivo pelo qual, mesmo sem a delimitação legislativa do ponto, é o CEPEG a instância que permite validar que a associação entre instituições será compatível, adequada, isonômica. Como acima mencionado, uma relação direta entre objetos de cooperação é uma premissa essencial para a construção de cooperações que tenham como finalidade a diplomação. A UFRJ pode valer-se dessa regra para a construção de uma cotutela, solicitando que os regimes sejam similares, uma vez que o diploma do UFRJ será fornecido em associação com outra instituição estrangeira, inclusive na mesma época, no mesmo momento, né? Por isso, a CLN mantém o indeferimento da cotutela entre o Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional da UFRJ e a Universidade Aberta Portugal. Por fim, a CLN instrui que, mesmo mantendo o indeferimento da cotutela, a hora proposta, existem caminhos para Marcelo Viana Ramos diplomasse pelo UFRJ, em especial no PPG, no Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional, caso seja de interesse, que é o reingresso, porque ele tem um DRE, né, inativado, ele já foi um aluno daqui. E isso está instruído na Resolução 01/2006, artigo 33. O aluno que tiver sua matrícula cancelada poderá, caso esteja previsto no regulamento do programa, e nas condições aí estabelecidas, pleitear a sua readmissão. Dar-se-á necessariamente através de processo seletivo e, em caso de readmissão, o aluno passará a reger-se pelo regulamento, pelas normas vigentes à época da readmissão, devendo o regulamento do programa de pós estabelecer os procedimentos em relação ao aproveitamento de disciplinas cursadas anteriormente. Com o reingresso, também, como está na Resolução 01/2006, só para frisar, a defesa de doutorado pode acontecer a partir de 2 anos de matrícula, o que dará celeridade ao processo. Nós emitimos, então, parecer à consideração superior. Muito obrigado, Ethel. E aí, bom, dando seguimento, então, aqui à leitura dos dois pareceres, a leitura do parecer da CLN, inclusive, comenta bastante sobre o recurso. Enfim, então, acho que ficou uma boa leitura. Na verdade, já ficou essa leitura entremeada, já ficou bastante satisfatória, eu diria. E abro para discussão, enfim, gostaria, exatamente, a Adriane já colocou lá no chat, gostaria que as pessoas que quisessem fazer uso da palavra se inscrevessem pelo chat. E, bem, aberto para discussão. Muitos elogios aí aos pareceres. Excelente. Bom, gente, eu vou ficar aqui mais 1 minuto esperando inscrições para a discussão. Senão, vou proceder à votação.
Lembrando que só por uma questão de encaminhamento, como o parecer da CLN é a última peça de todo esse processo, aqui nós vamos votar o parecer da CLN. Tá bom, gente? Então, Peraí que tem uma gata aqui, peraí. Então, como eu estava dizendo, né? Como o parecer da CLN é a última peça no segmento do processo, eu sugiro colocar em votação o parecer, até porque isso é prática, tanto no SEG como no CEPEG, colocar em votação os pareceres dos conselheiros ou das câmaras. E como nesse caso o parecer do CLN o parecer da CLN já comenta o recurso, acho que é o mais apropriado. Só me avisa quando pode soltar, já está pronto. Aqui. Tá legal. Bom, então acho que é isso. O meu minuto que eu dei já se estourou. Então, Adriane, em regime de votação, aqueles que são favoráveis ao parecer da CLN que indefere o pedido de cotutela, por favor, se manifestem como favoráveis. Os que forem desfavoráveis, como desfavoráveis. Os que quiserem se abster, abstenção. Faltando o voto da Julia. E a Marta também vota pelo CCJE. Então, conselheiras, por favor, exerçam seu poder. Desculpa, Adriane, eu estava com duas entradas aí, porque o celular que está com o áudio. E aí eu acabei votando na entrada do computador, então não computou, né? Tá bom. Aí agora apareceu duas vezes agora. Você votou. Tá, Bom, então, por 22 votos favoráveis, nenhum desfavorável e uma abstenção, está mantido o parecer da CLN, que acompanha a deliberação da CCD e indefere a cotutela. Conselheiros e conselheiras, eu já ia agradecendo aqui, mas me lembrei que a Adriana queria fazer uma pergunta sobre o PROEST, né? Isso, é rápido, tá? Só veio, na realidade, da nossa... não sei se precisa abrir a câmera, não, acho que não, né? Veio da nossa diretora de extensão, né? O programa, a gente recebeu aqui, depois da apresentação da Débora, né, na semana passada, só vou botar aqui o link do programa, veio essa notícia e ele fala em datas, né? E aí, então, a pergunta é, primeiro, se tem uns prazos e tal, onde a PR2 vai se inscrever até dia 22. E aí é manifestação de interesse. Manifestação de interesse até o dia 22. Isso. Aí, então, eu não sei se a PR2 vai ser interessada. Não. Já, quer dizer, iremos manifestar de interesse, certamente, inclusive... Bom, não sei se a Fernanda está aqui. Fernanda que vai ser a coordenadora. Tá. E aí, a pergunta é que eu imagino que depois se a Fernanda vem quiser, alguma coisa. Se a Fernanda quiser falar alguma coisa... Isso, se tiver algum... Porque meu receio é que venha alguma coisa com os programas e a gente perca a janela. Oi, bom dia. Bom dia novamente. Então, na verdade, a gente vai ter uma reunião hoje, interna e junto com a PR5, para justamente começar a desenhar a construção dessa proposta. Mas a gente está atento aos prazos, tem a indicação agora do coordenador, prazo agora em novembro, né, de 22 de novembro, a gente tem um prazo também
para encaminhamento da proposta, que é dezembro. Mas a gente está trabalhando para enviar essa proposta, construir essa proposta nos próximos dias. A gente está atento com os prazos, sim. Não, é porque na realidade o receio está vindo do nosso lado. Se vai ter alguma solicitação dos programas, para que os programas enviem alguma coisa para a PR2, né? Ou se é só com vocês. Entendi. Tá. Perfeito. Eu entendi que é mais com a gente, né, Fernanda? Eu não sei. Sim, eu entendi que é mais com a gente. Na verdade, uma proposta temática, né? Enfim, construir uma proposta institucional e internamente depois a gente conversa com os programas como vai ser essa questão da execução, enfim, claramente a gente vai conversar com todos vocês, mas nesse momento acho que é uma coisa mais simples, um documento mais simples de manifestação de intenção, de adesão a esse edital e uma construção de uma linha mestra, enfim, de como será conduzido, mas nesse momento eu acho que não é necessário essa participação nesse momento, mas claro que é bem-vindo. Se vocês tiverem ponderações, enfim, antes desse encaminhamento, ouvi-los é muito bem-vindo. Se é algum programa, enfim, a gente está aberto a ouvir as sugestões, propostas nesse momento. Mas acredito que seja um documento mais geral, temático, que depois a gente pode, então, na execução, discutir internamente, institucionalmente, o processo de execução. Mas estamos abertos para sugestões. Tá. Obrigada. Então vou avisar para o pessoal não ficar tenso. Obrigado. Bom, gente, então, exaurido o nosso ponto de pauta da plenária, agradeço muito o trabalho aí, como sempre, exíguo e estupendo de todos vocês, conselheiros e conselheiras, e declaro encerrada esta parte da nossa sexta-feira. Agora as câmaras passam para as reuniões de trabalho. Desejo boa sorte aí no trabalho a todos. Imagino que ainda tenha bastante trabalho para vocês. Adriane, depois eu vou pedir uma dica de como entrar na sala da CCDP, que eu queria falar rapidinho com eles.